Então, esse primeiro exercício, ele vai falar aqui para a gente um pouquinho sobre a associação de resistores em série. E quando nós temos esse tipo de associação em série, temos algumas características bem importantes para a gente lembrar, né? Primeira coisa, visualmente é aquele circuito que ele não apresenta nós. O que é um nó? É quando entra um fio e desse ponto onde entrou um fio sai dois ou mais fios, né? Outros pontos importantes que eu passei para vocês aqui no quadro, né? Quando nós temos uma associação em série, a corrente elétrica que passa por cada elemento do circuito é sempre a mesma. A DDP total é dada pela soma da DDP de cada elemento resistivo do seu circuito. E a resistência equivalente, né, a REC, a resistência total, é dada pela soma de cada resistência de cada um dos resistores. Então, eu tenho três resistores de resistência R1, R2 e R3, que eles estão associados em série e ligados a uma fonte de tensão de 120 volts. Como que eu desenho essa fonte de tensão de 120 volts? Eu tenho que fazer aqui a minha DDP. O que é DDP? É diferença de potencial. Então, eu tenho um potencial maior e um potencial menor. Por isso que eu represento por duas barrinhas, uma sendo maior do que a outra. Essa barrinha maior é do meu potencial positivo e minha barrinha menor do meu potencial negativo. A partir disso, aqui eu tenho a minha DDP então, e eu sei que essa minha DDP ela vale aqui um total de 120 volts. Já fiz essa minha marcação. Aí eu tenho um fio, que o sentido ali convencional da corrente elétrica saindo do polo positivo e indo para o negativo. Esse meu fio vem, vira para cá, faz uma curva. Isso aqui não é um nó, porque eu tenho um fio chegando e um fio saindo, é apenas uma curva. E eu vou desenhar aqui meu primeiro elemento resistivo. Então eu vou lá e faço aqui meu resistor R1. Continuo o meu fiozinho, faço aqui um outro resistor que vai ser o meu R2. Faço outro fiozinho, faço ele descendo, e aqui eu faço meu resistor que vai ser o R3. Venho para cá, continuo o meu fio, esse fio continua para cá também, até que eu consigo aqui fechar o meu circuito. Tudo bem? Beleza, aí esse meu resistor aqui eu vou falar que é o de 8 ohms, como é uma associação em série, tanto faz a ordem, né? Esse é meu resistor R2 de 12 ohms, e aqui eu tenho meu R3 de 20 ohms. Professor, poderia ter colocado o 8 aqui em cima, o 12 aqui à direita e o 20 aqui embaixo? Poderia, porque como é uma associação em série, tanto faz ali essa posição, desde que não tenha nós separando eles, porque daí não seria mais uma associação em série, e sim em paralelo. Beleza até aqui? Então, vamos lá. O exercício quer saber qual que é a diferença de potencial elétrico nos extremos de cada um dos resistores. Então, eu quero saber qual que é a DDP que passa nesse resistor, a DDP que passa nesse resistor e a DDP que passa nesse resistor. Porque a DDP que eu tenho é a DDP do circuito e não a que foi distribuída. Então, a primeira coisa que eu sempre tenho que fazer, se eu quero analisar um circuito em todas as suas especificidades, o que eu posso fazer para conseguir trabalhar com ele? O primeiro passo é encontrar a resistência equivalente. Como que eu consigo encontrar a resistência equivalente de uma associação em série? Fala para mim. Somo todos. Então, a resistência equivalente que eu vou ter deste meu circuito vai ser igual à soma da minha resistência 1 mais a minha resistência 2 mais a minha resistência 3, porque eu só tenho 3 resistores. Se eu tivesse mais que 3 resistores, eu iria somar todos. Então, minha resistência equivalente vai ser igual. Quanto que vale a primeira resistência? 8. A segunda, 12. E a terceira, 20. Isso me dá uma resistência equivalente de quanto? 8 com 12, 20. 20 com 20, 40 ohms. Agora que eu encontrei a minha resistência equivalente, eu consigo aplicar a primeira lei de Ohm. O que a minha primeira lei de Ohm diz? Então, vamos lá. Pela primeira lei de Ohm, nós podemos escrever o V para RI. A DDP é igual ao produto da resistência vezes a minha corrente elétrica. Não importa o que é a pergunta do meu exercício. Eu posso fazer essa análise para todos os exercícios. E a partir disso eu vejo o que uma alternativa pergunta, o que o exercício como um todo está perguntando. Aqui a primeira lei de Ohm, eu vou utilizar ela inicialmente para todo o circuito.
Se é para todo o circuito, essa minha DDP é a minha DDP total. Essa minha resistência é a total, que é a equivalente que eu acabei de calcular. E a minha corrente elétrica que eu vou encontrar é a minha total. Qual que é a DDP total que o exercício me informou? 120. Igual, qual que é a resistência equivalente total do circuito que eu acabei de encontrar? 40. Lembrando que essa resistência equivalente é como se eu tirasse esses 3 resistores e colocasse só um. E esse um resistor que eu vou colocar é o de 40, que ele vai fazer a mesma função que os outros 3 associados em série. E agora eu vou encontrar qual que é a minha corrente TOT. Esse 40 está multiplicando, eu passo ele para o lado de cá dividindo. Quanto que dá a minha corrente total? 120 dividido por 40? 3 ampere, que é a unidade de corrente elétrica. E qual é a principal característica mesmo de uma associação em série de resistores? A corrente elétrica que passa, que sai aqui da minha fonte, é a mesma em cada elemento do meu circuito. Então aqui eu tenho uma corrente que é a que sai da minha bateria, que é a minha corrente I TOT, concorda comigo? Aqui, já que é o meu resistor 1, aqui eu tenho uma corrente elétrica passando, que é a minha corrente 1. Aqui que é meu resistor I2, né, meu resistor R2, eu vou ter uma corrente elétrica I2. Para cá, que é meu resistor R3, eu vou ter uma corrente elétrica I3. E quando essa corrente chega aqui novamente, ela volta a ser a minha corrente I TOT. Mas a principal característica de uma associação em série, graças ao fato deles estarem aqui associados em série, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que a minha corrente elétrica total, ela é exatamente igual a I1, que é exatamente igual a I2, que é exatamente igual a I3. Porque é a principal característica desse tipo de associação. E por que eu fiz toda essa paradinha? Por que eu fiz tudo isso? Porque é graças a essa característica que eu vou aplicar agora a minha primeira lei de Ohm para cada resistor. Então é isso que eu vou fazer agora. Ó. A minha primeira lei de Ohm para cada resistor. O que diz a minha primeira lei de Ohm mesmo? V para R, não é? A DDP igual ao produto da resistência pela corrente elétrica. Como é para cada resistor, eu vou ter o 1 é igual a R1 vezes I1. Quem que vai ser do 2? O 2 igual a R2 vezes I2. Quem que vai ser para o 3? O 3 é igual a R3 vezes I3. O 1 é igual, quanto que vale a resistência 1? Fala para mim. 8. E qual que é a corrente 1? Ah, eu não sei, eu só sei qual que é o valor da minha corrente total. Mas a corrente total não é a mesma para todo o circuito? Então, quanto que vale I1? 3. Então, meu U1 vai ser igual a 8 vezes 3? 24 o quê? Volts. Agora eu vou para o meu U2. Igual, quanto que vale a resistência R2? 12. Quanto que vale a corrente I2? 3. 12 vezes 3? 36 o quê? Volts. E vou para o meu U3. Igual. Quanto que vale ali o meu R3? 20. E meu I3? 3. Minha DDP U3 é igual a quanto? 60 volts. Tudo bem? Pessoal, ponto importante. A característica de estar associado em série, além de me dar essas informações sobre a corrente elétrica, eu também tenho algumas informações sobre a DDP. Quais são as informações em relação à DDP que eu tenho? Que a minha DDP total, ela é igual à soma da minha DDP 1 mais a minha DDP 2 mais a minha DDP 3. Faz a conta aqui para mim, pessoal. 24 mais 36 dá quanto? 24 mais 36, 60? 60 mais 60. E qual que é a DDP total? 120, então está correto. Belezinha até aqui?
Outra coisa que nós não chegamos a fazer cálculo na aula passada, que eu quero fazer aqui com vocês agora. Também existe a oportunidade de eu calcular qual é a potência elétrica dissipada por cada resistor. E a potência elétrica ela é dada por π. A potência é igual ao produto da minha corrente elétrica vezes a minha DDP. Então, qual que vai ser minha potência P1? Vai ser o meu I1 vezes o meu U1. Quem que vai ser a minha potência P2? A potência P2 é o meu I2 vezes o meu U2. Qual que vai ser minha potência P3? Vai ser a soma do meu I3 vezes o meu U3. Potência 1, então. Quanto que deu a minha corrente? 3. Quanto que deu a minha DDP 3? Minha DDP 1, na verdade. 24. Faz o produto para mim. Quanto que dá 3 vezes 24? 72. Qual que é a unidade de potência? Watts. Aí vou para o meu P2. Quanto que deu a minha corrente elétrica? 3. Quanto que é a minha DDP2? 36. Quanto que dá? Então, meu P2 é igual a 108 watts. Qual que vai ser minha potência P3? A corrente é a mesma para todos, que é 3. A DDP3, 60. Quanto que dá a minha potência 3? 180 watts. Uma análise qualitativa agora, pessoal. O que eu posso afirmar em relação à minha resistência? Pessoal, pergunta importante. Qual a relação entre a minha resistência e o valor da tensão consumida por cada resistor? Quanto maior é a resistência, maior vai ser a DDP que ele precisa. Concorda comigo? A DDP sempre vai aumentando. O que foi acontecendo com a DDP? Foi aumentando também. E o que acontece com a potência? A mesma coisa. Quanto maior é o valor da minha resistência, maior é o valor da potência que eu consigo dissipar. Ao mesmo tempo, isso aqui nos mostra também até mesmo uma questão de consumo de energia. Quanto maior resistência, maior DDP que você precisa fornecer, para ele conseguir ter aquela dissipação ali de potência bastante significativa também. Mas esse é um exercício que ele consegue mostrar tudo que pode ser cobrado de uma associação em série. Você encontrou a resistência equivalente, você calculou qual que é o valor da corrente elétrica total, a partir da característica corrente elétrica total é a mesma para cada elemento resistivo, você calculou qual que é a tensão, a DDP de cada um dos seus elementos resistivos e ainda aplicou a potência de cada um deles. É um exercício completo. Tudo bem? Agora nós vamos construir esse circuito na plataforma PET Colorado apenas para facilitar esse processo de você conferir como que tudo isso é aplicado mesmo. Tranquilo até aqui? Pesquisei PET Colorado aqui no Google. Venho aqui em simulações de física. Aqui em simulações de física. Eu vou pegar aqui o item eletricidade, ímãs e circuitos. Aqui eu tenho várias oportunidades aqui de laboratório e tudo mais, tá? Para facilitar nossa vida, eu vou utilizar esse aqui, kit para montar um circuito DC. No caso de vocês, que eu passei como atividade, era esse outro material aqui, que ele é um pouco mais robusto porque você tem que colocar o amperímetro associado em série. Mas eu vou utilizar esse apenas para ficar mais fácil o nosso processo de aplicação. Cliquei aqui no meu circuito. Abri o simulador, vou colocar tela cheia e vou pedir ajuda de vocês para pegarem os dados aí de cada um dos resistores. Tudo bem? Então vamos lá. Quando nós abrimos aqui esse simulador da plataforma PET Colorado, a primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar os elementos que nós temos ali à nossa disposição. Então eu tenho uma DDP, vou tirar aqui esse percorrente por enquanto, e vou colocar a tensão que o exercício falou que ela tinha, que era uma tensão de 120 volts. Correto? Coloquei ela aqui para cima.
Se eu quiser mudar para essa outra versão, eu consigo ver exatamente aquela representação gráfica que eu utilizei, que me mostra que realmente essa DDP, essa diferença de potencial, essa tensão, é como se fosse uma pilha, que dá aquela voltagem ali para o meu circuito. Lá na nossa representação, eu utilizava daí um fio, a partir desse fio eu vinha até aqui uma quina, conectava um outro fio, e aqui eu colocava um resistor. Qual que era a resistência desse primeiro resistor? 8. Então vamos diminuir aqui para 8. Perceba que conforme eu vou mudando a resistência, vai mudando as cores das fitas. Porque as cores servem para fazer essa representação de qual é a resistência que está associada a esse resistor. Mas é um assunto de outra aula, né? Venho aqui para o fio e coloco um outro resistor. Qual que era a resistência desse meu segundo resistor? 12. Pronto, coloquei aqui de 12. Perceba a questão das cores. Vinha com outro fio, pego um outro fio para cá, esse fio desce aqui e coloco aqui um outro resistor. Esse outro resistor tinha uma resistência de quantos ohms? 20. Vamos mudar aqui. Pronto, 20. Um outro fio para cá. A partir disso, um outro fio conectando aqui. E um outro fio fechando o meu circuito. Tudo bem até aqui? Aí, pessoal, olha só o que eu vou fazer nesse momento. Eu vou colocar ver corrente. Quando eu coloco em ver corrente, perceba que eu tenho itens negativos oscilando aqui. Esses itens negativos é porque é o movimento real dos elétrons. Mas nós adotamos o sentido convencional da corrente elétrica, que é saindo do meu polo positivo e indo para o meu polo negativo. Aí que eu te pergunto, em algum momento desse meu circuito, eu tenho mudança na velocidade de propagação desse fluxo de corrente elétrica? Não, por quê? Porque a corrente elétrica ela é a mesma que passa em cada elemento resistivo. Se eu pego aqui o meu amperímetro, eu consigo comprovar isso. Olha a corrente aqui que eu encontro. 3 amperes, que nós acabamos de calcular. Qual que é a corrente que passa nesse resistor? 3 amperes. Nesse outro também. Nesse outro também. Aqui volta aqui para a minha pilha a mesma corrente elétrica para todos. Diferente de quando eu pego aqui o meu voltímetro. Quando eu pego aqui o meu voltímetro e vejo qual que é a DDP que sai, deixa eu mudar para cá que fica mais fácil de medir. Qual que é a DDP que sai aqui da minha pilha, que sai da minha DDP, realmente é de 120 volts. Mas qual que é a DDP que passa para cá? Olha só. Ah, deu negativo. Tá tranquilo dar negativo, é só inverter a polarização. Qual que é a DDP que a gente calculou para o nosso primeiro resistor? Era de 24? Está batendo. Aí eu venho para cá agora. Por que deu 60? Porque é a soma desses dois que eu estou pegando. Olha a amplitude. Mas quando eu venho só para esse, está dando quanto? O 36 que a gente encontrou. Quando eu venho para esse outro, olha o valor que ele está indicando, 96, que é a soma desses dois. E quando eu meço somente desse, dá o nosso total de 60. Tá tranquilo até aqui, pessoal? E a relação da potência, professor? Como que eu consigo saber o que é potência? Já que eu tenho só esses resistores ali que não mostra nada visualmente bonito. Vamos avançar nesse quesito. Vou abrir o meu circuito, vou excluir esses elementos de resistores. Passei para cá e vou passar para cá também. Lembra que nós discutimos que uma lâmpada também pode ser considerada um resistor? Qual que era a resistência do primeiro mesmo? 8. Coloquei aqui, o fio veio para cá. Agora eu vou pegar mais uma lâmpada. Vou colocar essa lâmpada invertida de cabeça para baixo apenas por estética. Coloquei ela aqui, o fio coloquei para cá. Qual que é a resistência do meu segundo resistor que eu tinha? 12. Pronto. E aqui eu vou colocar uma outra lâmpada. Quando fizemos o cálculo, qual era o elemento resistivo? Opa, já dei spoiler aqui que eu não quero dar esse spoiler por enquanto. Então deixa eu abrir aqui o circuito e para não dar spoiler eu vou colocar aqui um interruptor. Apenas por firula, que eu gosto de firula, né? Veio daqui para cá, o circuito está aberto. Eu vou espaçar um pouco mais a lâmpada, que eu quero que vocês analisem o comportamento de cada uma delas, tá? Vamos lá.
qual era mesmo a lâmpada com a maior potência? Aqui tem a maior resistência. E qual que é a resistência dessa lâmpada? 20? Pronto. E a lâmpada de maior resistência é que tinha maior potência? A segunda lâmpada de maior resistência, a segunda maior potência, e a outra menor. Olha lá como a gente consegue visualizar isso. Mesmo que não esteja tão explícito, vocês conseguem perceber a quantidade de raios de luz que essa tem, a diferença para a quantidade de raios de luz que essa tem e essa outra? A densidade que você tem aqui? Para deixar um pouco mais gritante, eu vou mudar aqui, ó. De 8, eu vou colocar aqui, olha só, como sendo metade. 4, tudo bem? Aqui eu vou colocar metade do que estava antes. Se era 12, eu vou colocar aqui 6. E aqui, que era 20, eu vou colocar aqui um total de 10. Beleza? E olha como que muda essa distribuição. Se eu deixo a resistência dessa lâmpada muito maior, para que ela consiga dissipar toda a potência que ela quer, olha o que ela faz com o brilho das outras. Diminui. Por quê? Porque a corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Olha, o fluxo continua o mesmo. Só que a resistência que cada uma oferece é diferente. Tudo bem? Tranquilo? Associação em série? Então finalizamos este por aqui.